nós brasileiros nos ligamos muito à Fórmula 1 como exemplo de automobilismo por um motivo muito simples. O Emerson Fittipaldi, que foi um pioneiro do automobilismo brasileiro, na verdade, antes dele, o Chico Landi já vinha, havia corrido, inclusive, na Fórmula 1 antiga, na época do Fangio, que as corridas eram feitas em ruas, etc. O Emerson Fittipaldi, no início dos anos 70, se transforma em campeão mundial de automobilismo naquela categoria, justamente na Fórmula 1. Então, a categoria ficou famosa no Brasil e passou a ser inspiração para gerações e gerações de pilotos, né, que, seguindo o exemplo do Emerson, naquele glamour de ter sido campeão mundial, veio passando. Isso aconteceu com tênis também, né, em outras épocas. Você falou do Fittipaldi, eu ia até tocar no nome dele, por ele ser acredito que um dos pilotos mais longevos, né, Sim, aqui do Brasil. Correu. E eu não me tocava para esse detalhe, que ele teria sido pioneiro, né, cara? Foi o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 brasileiro, né? Não foi o primeiro piloto brasileiro na Fórmula 1. Entendi. Disse. Chico Landi foi antes que ele. Mas foi o piloto que primeiro trouxe um título para o Brasil, né? Como você trazer uma Copa do Mundo. Claro. Então, aquilo transformou uma geração inteira nos anos 70 de fãs, né, do automobilismo e da velocidade. Então, o Brasil tem equipes, por exemplo, participando do Mundial de Rally, muito competitivas, já teve inclusive títulos. Na Endurance, nós nunca ganhamos. O Brasil nunca ganhou um título na Endurance. Ganhamos corridas importantes, mas não ganhamos títulos. Agora mesmo em São Paulo, eu estava com o Maurício Sala, né, que era o cara que estava conduzindo o safety car naquela McLaren. E no final ele foi lá, sentou com a gente, ficou batendo papo. O Maurício Sala correu às 24 horas da manhã, ficou em segundo lugar na geral. Se tiver imagem para a gente projetar, pode mandar. No Mazda, ele foi vice-campeão das 24 horas de Le Mans, que existe no automobilismo uma coisa interessante de contar aqui para você, que a gente chama de tríplice coroa para um piloto. Tríplice coroa é um piloto que tenha participado e vencido as 3 principais provas do automobilismo mundial. Quais são? As icônicas. O Grande Prêmio de Mônaco, de Fórmula 1. O Grande Prêmio das 500 milhas de Indianápolis, na Fórmula Indy, que é considerada a prova mais veloz do mundo, e as 24 horas de Le Mans. Vários pilotos tentaram vencer as 3 provas. Tá? Vários, Nelson Piquet, Emerson, brasileiros e estrangeiros. Poucos conseguiram. Um deles foi o Mário Andretti, que venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, venceu as 500 milhas de Indianápolis algumas vezes, não foi inclusive só uma, e venceu as 24 horas de Le Mans, tornando-se o primeiro piloto da história do automobilismo a conquistar a tríplice coroa. É mais ou menos como trazer a taça Jules Rimet definitivamente para casa. Maravilha, entendeu? Isso. Então, assim, por isso que eu digo, em termos de importância comercial, importância de centro de desenvolvimento de tecnologia do automobilismo, e quando você fala automobilismo, você está falando do mundo automobilístico de forma geral, dos carros que a gente anda na rua, né? Tudo é consequência desse esporte. Claro. Você tem as 3 principais categorias do mundo hoje, que é, sem dúvida nenhuma, em público, eu diria 4. É a Fórmula 1, né, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Campeonato Mundial de Endurance, que sem dúvida, rivaliza com a Fórmula 1 em termos de público e de interesse, né, das grandes fabricantes, etc. O Campeonato de Fórmula Indy, também, que é considerado campeonato mundial, apesar de ser 80% das corridas feitas nos Estados Unidos, algumas no México, Canadá, e a NASCAR americana, que é a categoria máxima da Stock Car, né, nos Estados Unidos. Esses 4 campeonatos movimentam, digamos aí, eu diria aí perto de telespectadores, alguma coisa em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de pessoas, de fãs de automobilismo. Então, isso no mundo, né? Isso no mundo todo. É um mercado muito forte, né? Além de estar envolvido diretamente todas as grandes empresas de fabricantes de automóvel, de peças, de combustível, de lubrificantes, enfim, tudo que se envolve o mundo automobilístico de maneira geral, as grandes empresas todas estão presentes nisso, né? Aqui no Amazonas, tivemos o prazer de ter uma empresa amazonense
que hoje é uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, né? Tem se destacado, recentemente adquiriu da Petrobras a refinaria, que é a REMAN, que é um orgulho para nós amazonenses, está envolvida diretamente com o mundo automobilístico através de nós, que é a Atem. Então, a Atem, por exemplo, como marca amazonense, junto com os Ela ainda pilotos... patrocinando vocês, é isso? Ela nos ajudou muito, inclusive é a patrocinadora do nosso carro. Espero que esse relacionamento se dê pelos próximos anos. Primeiro, porque é interessante para a Atem, por ser uma empresa amazonense, isso nos desperta um orgulho em todos nós. E está envolvida com o automobilismo, que é o mundo dela. Ela vende combustível, ela vende lubrificantes, ela vende qualidade de combustível. Então, e hoje não está competindo no mercado de Manaus especificamente, a Atem compete nos outros estados do Brasil, está entrando até em São Paulo agora, então eles têm vão competir e competem com a Shell, com a BR, com Ipiranga, que são empresas que tradicionalmente estão no mundo automobilístico. Então, a Atem já colocou o seu pé agora e espero que com a gente possamos, juntos, a equipe da Just Motor Racing, os pilotos, Márcio Pavanelli, o Paulinho, eu e outros pilotos amazonenses que estamos conversando, né? Porque a nossa ideia é formar não só um time, uma questão pontual, mas fazer com que essa equipe que vai participar no Campeonato Brasileiro e no Mundial do Endurance seja uma porta de entrada para o automobilismo internacional e dar a oportunidade para jovens pilotos daqui do estado do Amazonas poderem desenvolver o seu potencial. Essa é a nossa ideia. Basicamente,